Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, devido a essa questão aí do Pix, né, que acabou viralizando, virou o assunto do dia, isso gerou uma cortina de fumaça para uma notícia muito importante que saiu e quase ninguém reparou. É que o Xandão mandou a PGR avaliar o pedido do Bolsonaro para ir na posse do Trump. Agora, sabe o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: como o Bolsonaro era presidente e ele tinha foro privilegiado, por isso que esse caso está sendo julgado pelo STF, até porque tem pessoas envolvidas no mesmo inquérito que ainda tem foro privilegiado como deputados, o Xandão, para agir, ele depende de um parecer do PGR, que é o Ministério Público. E nesse caso, pessoal, aconteceu o seguinte: o Bolsonaro disse que foi convidado para a posse do Trump. Seu advogado foi lá, apresentou junto ao Xandão um pedido para liberar o passaporte dele. Só que eles não apresentaram nenhum convite oficial. Aquele link que eles mandaram, em anexo, é um link que qualquer pessoa pode se inscrever para assistir o discurso do Trump pós a posse. Então não é nenhum convite para posse. É um link para você se inscrever para assistir o discurso do Trump naquele salão, parece um anfiteatro ali do Congresso americano, do Congresso não, da Casa Branca, né? Parece um anfiteatro onde o Trump vai discursar depois da posse e falar com as pessoas. Tanto que o repórter Renato e o Thiago dos Reis se inscreveram nesse site e conseguiram a mesma coisa. Então não foi um convite oficial. O Bananinha diz que tinha um convite oficial, apresentou até um e-mail, mas não tem um remetente, ninguém sabe quem mandou. Enfim, não tem um convite oficial até agora. Então o que acontece? O Xandão vai liberar o passaporte do Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Então por que ele está mandando o PGR avaliar isso daí? Eu vou explicar para vocês. O que o Xandão está mandando avaliar nesse caso pode ser se a intenção do Bolsonaro foi burlar a justiça ou tentativa de fuga. Porque aí sim ele poderia pegar uma prisão preventiva. Quando eu fiz o outro vídeo sobre o Bolsonaro, várias pessoas comentaram assim: ai, não prenderam o Bolsonaro por tanto crime e vão prender ele agora por um convite. Para! Essas pessoas não sabem o que é prisão preventiva, pessoal. Prisão preventiva, na lei, na nossa lei brasileira, ela ocorre quando o réu ou investigado ele está tentando ou obstruir a investigação ou tem uma possibilidade de fuga. E isso é uma prisão preventiva. Por exemplo, o réu está sendo julgado lá por um roubo de banco. Aí se percebe que ele comprou uma passagem para ir lá para o Mato Grosso, com a fronteira do Brasil com a Bolívia. A justiça pede uma prisão preventiva para impedir que ele fuja antes de ser julgado, tramitar o processo dele. Ou quando a pessoa quer atrapalhar a investigação. Foi o que aconteceu com o Braga Neto. Por que o Braga Neto foi preso? O Braga Neto foi preso porque ele estava tentando descobrir qual foi a delação do Cid, para poder falsificar uma narrativa, para fazer a sua defesa. Então ele estava atrapalhando as investigações. Aí a Polícia Federal pediu para o Xandão a prisão preventiva dele, o Xandão autorizou e ele acabou preso preventivamente. Tanto é verdade que ele queria atrapalhar as investigações, que ele mal foi preso, ele já pediu para o advogado dele fazer uma careação com o Mauro Cid. Por quê? Porque ele quer intimidar o Mauro Cid. Quer chegar lá, ficar os dois frente a frente, talvez ele ache que o Cid vai ficar se borrando de medo, que é possível, e vai acabar desmentindo aquilo que ele já falou em depoimento. Então, o Braga Neto quer atrapalhar as investigações, por isso que ele ganhou uma prisão preventiva. Já no caso do Bolsonaro, é a possibilidade de fuga. Então o PGR vai analisar isso que o Xandão mandou para ele, o pedido do advogado, e o PGR vai decidir se o Bolsonaro agiu de má fé ou não. Se ele realmente se confundiu, se equivocou, achou que era um convite e não era, ou se eles propositalmente se inscreveram naquele site que é público, qualquer pessoa pode se inscrever, para fingir que foi convidado para a posse do Trump, só para ir para os Estados Unidos e quem sabe poder fugir. Porque se ele não foi convidado para a posse, ele quer ir lá para os Estados Unidos para quê? A PGR, que é o Ministério Público nesse caso, pode entender que ele estava planejando fugir das investigações, que ele sabe que vai ser preso a qualquer momento. Então, isso daria, sim, pela lei, uma prisão preventiva. É bom, o pessoal comentou no outro vídeo, entender. Prisão preventiva é isso, é quando tem risco de fuga, ou o réu quer atrapalhar as investigações. Então, nesse caso, se encaixa direitinho com o Bolsonaro. Então, essa análise que o Xandão pediu para o PGR deve ser acerca disso. Porque o ministro do STF ele não tem que pedir a opinião da PGR para liberar ou não liberar o passaporte de ninguém. Quem decide é o ministro. O advogado fez o pedido, quem tem que decidir é o Xandão. Então, se ele está mandando isso para a PGR, é para ver se cabe ali alguma acusação criminal e uma prisão preventiva. Aí o PGR vai dar uma analisada, vai ver aquilo que foi apresentado pela defesa do Bolsonaro para pedir o passaporte, e se o PGR perceber que aquilo foi só uma armação deles para deixar o país, o PGR pode mandar para o Xandão uma resposta sugerindo que o Xandão prenda o Bolsonaro preventivamente, que essa é a função do PGR. Ou ele pode arquivar e falar que não tem nada demais. Não, foi só um erro, só um equívoco. Agora, se ele sugerir que o Bolsonaro seja preso preventivamente, aí vai caber ao Xandão. Vai caber ao ministro do STF decidir se ele acata
a sugestão da PGR ou não. Aí o Xandão vai estar livre, porque se ele acatar, ele está amparado pela PGR, para ninguém dizer que o Bolsonaro foi perseguido pelo Xandão. Ele fala, então eu acato o pedido da PGR e determina a prisão preventiva do senhor Jair Messias Bolsonaro nos termos da lei tal. Ou ele pode não acatar o pedido, a decisão vai ser dele. Mas só o fato dele mandar para o PGR, o Xandão já está sinalizando que quer prender o Bolsonaro antes do julgamento. Porque o PGR vai avaliar exatamente isso. Será que esse pedido do Bolsonaro de rever o passaporte foi uma armação dele ou não? Lembrando que até agora o Bananinha não apresentou nenhum documento oficial. Seria até simples, né, eles provarem isso. Era só ele ligar para o Donald Trump, mandar um e-mail, falar para ele fazer um vídeo, alguma coisa. Falar, salva a gente aí, Trump. O Trump podia até fazer um vídeo falando, vai, Mr. Jair Bolsonaro, para minha posse. Era bem simples. Ou mandava um e-mail timbrado lá da Casa Branca, oficial, I invited Mr. Jair Bolsonaro and a guest e tal, não sei o quê. Mas ele não apresentou nada. Então vai depender agora do PGR. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o PGR já pode estar dando a decisão dele agora. Ninguém sabe, ele pode demorar alguns dias ou pode estar tomando a decisão agora. Mas o fato é que se ele tomar essa decisão, o pedido só seria acatado no dia seguinte pela Polícia Federal. Porque a Polícia Federal tem que fazer um esquema, tal, combinar horário, tal, não sei o quê, até para evitar que o indiciado fuja. No caso, o Bolsonaro. Pessoal, talvez isso aí tenha sido o maior tiro no pé do Bolsonaro. Vamos aguardar os próximos dias. Mas dentro do que diz a lei e a jurisprudência, se o Bolsonaro inventou essa palhaçada dizendo que foi convidado para a posse do Trump e não foi, isso pela nossa lei caberia sim uma prisão preventiva. Porque mostra que a intenção dele seria meramente fugir para os Estados Unidos, fugir das investigações e fugir do caso pelo qual ele vai ser julgado em breve. Tá bom? Então fica aí a dica. Pessoal, quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comente também qual a opinião de vocês. Vocês acham que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento ou não? Vocês acham que essa palhaçada dele foi verdade ou não? Se ele foi convidado para posse? Comente a opinião de vocês, tá? Que é muito importante. Mas pelo que eu estou vendo essa movimentação, o Xandão está sinalizando que quer prender o Bolsonaro. Tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Paz a todos.